Oi, gente, boa tarde. Vamos lá. Meu nome é Donatella. De formação, eu sou analista de sistemas. Trabalhei mais de 15 anos nessa área, integrante de sistemas. E depois disso, eu entrei na minha segunda carreira, que é o que a gente vai falar hoje, que é o Graphic Recording. Né? É um nome diferente, né, que causa curiosidade. Mas vamos lá. Né? Eu venho atuando nessa área de facilitação visual há 15 anos. Com uma empresa chamada Atrium, que é uma empresa que eu tenho com a Geni, minha sócia, também ex-analista de sistemas, já vamos dando a cola. Então, o nosso métier é processos, né? Visão sistêmica, olhar para as coisas de outra forma. Né? E nesses últimos 15 anos, nós temos uma grande vantagem de poder contar com outras ferramentas, que eu vou falar delas um pouquinho hoje para vocês. E eu vou dar algumas diquinhas também. Vou mostrar alguns casos especiais. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Milton. Obrigada mesmo. Então, vamos lá, vamos começar. Nossa empresa se chama Atrium Facilitação Visual. Né? Ela está já no mercado há bastante tempo, geralmente prestando serviço para empresas, mas a gente tem entrado muito na área de educação, né? Principalmente na área médica. A área de hospitais, assim, a gente tem atendido muito. Qual que é a nossa visão? A nossa visão é trazer uma comunicação mais humana, né? Que tenha um pouco mais do toque humano mesmo. Mesmo a gente tendo background em tecnologia, a gente percebe que o fator humano é muito importante. Sempre falta ali uma presença humana, um calor humano, um acolhimento diferente. Né? E, por incrível que pareça, nossas fotinhas aí, a gente consegue trazer esse lado humano através do nosso trabalho. O nosso trabalho ele propõe inovação, ele propõe uma ferramenta de aprendizagem para que vocês possam passar conteúdo de uma forma diferente ou absorver conteúdo de uma forma diferente. Eu gosto muito dessa frase do Alvin Toffler, filósofo, não sei se vocês conhecem, né? Que os analfabetos do século XXI, né, não vão ser aqueles que não sabem, né, ler ou escrever, né, mas aqueles que não sabem aprender, reaprender, desaprender. Né? É o desafio do século. Né? Então, eu acho que o mais importante ali está no desaprender e reaprender. Né? Faz parte do nosso dia a dia. Independente da área que a gente esteja e do papel que a gente tenha. Né? E aí, o que é o Graphic Recording? Que melhor exemplo do que um painel de um trabalho que a gente fez aqui, nessa mesma sala, né? No mês passado, para o pessoal da FMI. Então, esse é um pequeno exemplo de como que é o trabalho, mas vocês vão ver a Geni fazendo em tempo real. Então, consiste em que, basicamente, para dar um resumo simples antes de começar mesmo na teoria e nas explicações. Enquanto eu vou falando, ou qualquer palestrante, ou professor, ou o que seja, a gente vai plasmando ali as principais ideias e apoiando com desenhos e com ilustrações. Né? Então, tem um exemplo aqui, esse foi o primeiro painel de vários que a gente produziu naquela manhã. E, a partir daí, a ideia é que a gente possa usar cores, desenhos para chamar a atenção diferente do nosso olhar, do nosso cérebro, né? Para ativar novas formas de aprendizagem do cérebro através das cores e dos desenhos. E, a partir daí, que a gente possa reter um pouco mais de conteúdo através desse trabalho, né? E que também possamos multiplicar esse conteúdo para quem não estava presente. Então, por exemplo, quem não veio naquele dia, olha os painéis e já tem uma ideia do que aconteceu. Bom, vocês já ouviram falar da expressão VUCA? Não é nova, né? Ela vem lá dos anos, no início, lá, dos americanos, da parte militar, e agora está muito em voga, como mundo VUCA. Né? Realmente a gente está num mundo muito diferente. Está tudo diferente, muito acelerado. Né? A gente precisa se preparar mesmo com novas ferramentas, com até um respirar diferente para esse mundo tão corrido, tão complexo. Né? Então, a nossa proposta é poder ajudar nesse mundo VUCA. Então, aqui é uma ideia básica com esse desenho, alguns desenhos ajudam, né? Então, esse primeiro desenho aqui, que o mundo era linear e agora ele passa a viver essa coisa louca, né? Esse ritmo maluco, uma coisa frenética que a gente tem um pouco de dificuldade até de acompanhar. Né? Então, um pequeno exemplo, né, do que era, né, um mundo linear, como ele era estável, como ele era mais tranquilo, a gente estava sempre com uma ferramenta em mãos, atento a um certo modus operandi, né, de fazer as coisas, de trabalhar, de aprender, enfim, de viver.
E agora, né, o mundo VUCA é outro, ele é rápido, ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo, ele é ambíguo. Né? Então, como é que a gente faz para viver nessa loucura? Né? Além da gente ter que meditar muito, acalmar a mente, né? Cuidar do corpo, da nossa saúde mental, espiritual e física, né? A gente precisa se preparar com outras ferramentas aí. Então, nesse caso, eu acho que o graphic recording e o pensamento visual, que é a nossa base de trabalho, ajudam muito para a gente poder dar conta, né, de viver e de trabalhar com essas informações. A gente nunca foi tão inundado de informações quanto agora. Né? Impressionante o volume de informações que a gente vê, e tudo hoje é visual. A conversa hoje é visual. Tem esse livro aqui que é muito bacana, que são Organizações Exponenciais, que fala muito dessa mudança, de como o mundo está agora, de como é que as organizações têm que se preparar para enfrentar essa nova realidade. Né? Quem são os nossos mentores nessa área? Bom, Graphic Recording, ou Graphic Facilitation, é um trabalho que surgiu na Califórnia há mais ou menos 53 anos. A gente conhece os fundadores. É na Califórnia que as mentes brilhantes, né, estão lá presentes, sempre criando coisas. Ele veio através de jornalistas americanos que costumam fazer o journaling, que é aquele caderno que eles têm que vão fazendo as anotações, né, e vão apoiando com desenhos, enfim. E isso virou uma profissão. Né? O criador desse trabalho é o David Siebert. Ele tem vários livros publicados, esses são alguns. Já tem alguns em português, então dá para a gente poder absorver esse conteúdo em português também. E é o papa do assunto. Né? Ele tem vários tipos de abordagens visuais para times, para líderes, para empresas, para pessoas. Né? Então, realmente muda a vida quando você começa a entrar nesse mundo visual. Né? Lembrando que visual não é só desenho, tá? Escrever também já é uma forma de visual. Escrever é desenhar o som das palavras. Né? Então, vamos lembrar que visual abrange muita coisa. Uma outra mentora nossa, que é a Brandy Agerbeck, ela tem quase 40 anos de experiência nesse trabalho. Também já fizemos cursos lá com ela, fizemos cursos com David Siebert. Então, eles têm muitos livros, tem sempre workshops, a gente sempre vai se atualiza nos Estados Unidos para continuar com as técnicas novas, né? E o nosso preferido é o Dan Rowan. Esse cara lançou um livro em 2009 chamado The Back of the Napkin, esse livro aqui. Aí ele propõe como é que a gente pode vender melhor, vender entre aspas, porque não é só vender, né? A gente conversar com o outro, transmitir a mensagem, mas através de imagens, através de desenhos. Então ele fala, organize melhor suas informações, aprenda e leia e venda suas ideias através de desenhos. Então associando a ideia de a gente usar desenhos para se comunicar melhor, para a mensagem chegar e voltar de forma mais eficiente e mais rápida. Né? O Dan, uma pessoa super querida, já fiz curso com ele também, conheço ele. Os livros dele, já tem mais de 6 livros publicados. O primeiro, Back of the Napkin, já está em português, então a gente também pode ver aqui. Não está com esse nome, mas vocês procuram Dan Rowan, está lá. A fotinha dele aqui. Os desenhos todos são feitos por ele, tá? Ele desenha assim mesmo, gente. Pessoas palito. Não precisa ser perfeito, né? A neurociência conta pra gente que mais ou menos com 30% da informação o cérebro já sabe o que é. Então, quando você faz uma pessoa palito, ele sabe que é uma pessoa, que é um ser humano. Não precisa. Exato, exato. É como palavra que falta letras. Né? A gente descobre a dedução. Então, o nosso cérebro é muito inteligente, essa notícia é boa, ele ajuda a gente. Né? Então, a gente pode trabalhar com pessoas palito, pode trabalhar com desenhos super simples. Quanto mais simples, melhor. Né? Então, o Dan diz pra gente que a gente tem que incluir pessoas nos nossos desenhos. E quando você inclui pessoas, principalmente rostos com emoções e expressões, você chama a atenção dos participantes. Você atrai a atenção dos participantes. Então, essa é a chave. Sempre desenhar um rostinho, uma carinha. E os emoticons vieram para ajudar a gente. Vocês estão com dúvidas no desenho? Abre o celular, olha o emoticon. Tá? O Dan, por exemplo, agora lançou um último livro novo, que se chama Draw to Win. É uma coletânea de todos os livros dele, é o melhor que tem, ainda está em inglês, só foi lançado agora em setembro. E nesse livro ele faz um apanhado geral sobre como o pensamento visual pode nos ajudar no dia a dia. Eu adoto mais a metodologia do Dan, porque ele é um dos autores que tem uma metodologia mais clara, mais estruturada, mais tranquila da gente ler e entender. Tá? Então, no nosso trabalho de graphic recording, a gente usa as ferramentas do pensamento visual
E usa outras ferramentas também, como Mind Map, várias tantas aí. Então, vamos lá. O DER propõe um teste para a gente. Então, eu vou fazer um teste com vocês. Chama o teste da caneta, para descobrir que tipo de pensador visual você é. Porque todos nós somos. O pensamento visual é uma coisa nata para nós. Tá? Os exercícios estão aqui. Ah, você já tem? Ah, mas já algumas perguntas para vocês responderem. Eu sinto muito, pessoal, de longe ainda não vai ter o teste. Mas o teste é muito simples. São 5 perguntinhas para responder. Depois, no final, eu preciso que vocês somem o valor de cada resposta que vocês deram. Então, se vocês na primeira pergunta optaram pela resposta número 3, somam o número 3 com a resposta da seguinte e assim por diante. Aí a gente vai descobrir que tipo de pensador visual é você. Vou ler. Então vamos lá, gente, pessoal aí, vou ler para vocês. Vamos lá? Primeira. Em uma sessão de brainstorming, numa sala de conferência, com um grande quadro branco, eu, reticências. Primeira opção. Quero ir para o quadro branco e começar a desenhar círculos e quadrados. Segunda opção. Quero ir para o quadro branco e começar a escrever uma lista. Terceira. Quero adicionar alguma coisa para esclarecer algo que já está no quadro branco. Quarta. Esquece o quadro branco. Nós temos trabalho a fazer. Quinta. Odeio sessões de brainstorming. Tá bom? Pensar um pouquinho e responder de 1 a 5 aí. Vou passar para a segunda então. Já. Segunda. Alguém me dá uma caneta e me pede para esboçar uma ideia em particular. Eu. Primeira. Peço mais canetas. Peço pelo menos 3 cores. Segunda. Começo a fazer esboços e ver o que emerge. Terceira. Digo, eu não sei desenhar, mas... E desenho algo feio mesmo. 4. Escrevo algumas palavras e uns quadrados em volta. 5. Coloco a caneta na mesa e começo a conversar. Terceira. Alguém me passa uma planilha complexa de várias páginas. Eu primeiro. Primeira opção. Olho por cima e desejo que desapareça. Segunda. Folheio as páginas e vejo se alguma coisa interessante se destaca. Terceira. Leio os nomes das colunas para identificar as categorias. Quarto. Procuro por resultados, dados comuns em várias células. Quinta. Reparo que há uma variação negativa do orçamento nos nossos trimestres. Esse é o expert de finanças. Quarta pergunta. No meu caminho para casa, voltando de uma conferência, encontro um colega no aeroporto e ele me pergunta o que eu faço. A mim, eu. Primeira opção. Pego um guardanapo, pego uma caneta e peço uma caneta ao garçom. Segunda. Monto um organograma com 5 pacotes de açúcar. Terceira. Mostra uma página de PowerPoint impressa que tem comigo. Quarta. Digo, melhor pedir outro café, isso vai levar um tempo, né? 5. Muda a conversa para algo mais interessante. E a última pergunta. Se eu fosse um astronauta flutuando no espaço, a primeira coisa que eu faria seria, primeiro, dar uma respirada profunda e olhar para o visual todo. Segunda, pegar a minha câmera. Terceira, começar a descrever o que vejo. Quarto, fechar meus olhos. Quinto, dar um jeito de retornar à espaçonave. Então, são perguntas aí bem genéricas, né, que a gente pode ver aí, mas a ideia é avaliar um pouquinho como que a gente está no nosso pensamento visual. Então, vamos lá para o resultado. Gente, de 5 a 9 pontos, quem? Levanta a mão aí para eu ver. Claro, só um ponto. Tem que somar os pontinhos de cada resposta. 5
5 a 9. Se você é 5 a 9, você é um black pen, segundo o Dan Rowan. Isso quer dizer que você já é um desenhista nato. O pensamento visual flui naturalmente para você. Você tem facilidade de desenhar, de fazer esquemas, de fazer conexões. Então, é natural para você. De 10 a 14 pontos. Caneta amarela, yellow pen. Tem bastante gente aqui, ó. Muito bem. Isso é um sinal de que vocês têm facilidade, já tem muita predisposição, só precisa treinar mais. E acima de 15 pontos, red pen. Tem red pens aqui? Uma red pen. 2,5. 1,5 agora. O red pen quer dizer, puxa, eu não tenho familiaridade nenhuma com desenho, com esquemas, com setas, com conexões, então eu preciso começar mesmo. Então, tá aí uma autoavaliação para a gente. Depois pode repetir isso depois, tá? Depois que vocês treinam mais um pouco, repete esse teste para ver como é que vocês estão aí nos black pens, yellow pens e red. Ele faz uma associação parecida com os black belts lá do Lean, né? De processo e tal. Então, o faixa preta, que é o black pen, já sabe fazer muito bem. Gente, os modelos visuais, eles já estão no nosso dia a dia, a gente não se dá conta, às vezes, tá? Então, o pensamento visual eu quero falar que é uma capacidade inata nossa, a gente já nasce com isso. Então, por exemplo, para você atravessar uma rua, primeiro você olha assim, genericamente, tem carro, não vem cá. Aí você põe mais atenção. Então, mas aquele carro que está vindo lá está mais rápido, está mais devagar, dá tempo, se eu der uma corridinha, dá tempo de atravessar a rua, né? Depois você imagina o resultado. Cara, mas se não for muito rápido, aquele carro vai bater para você e a bicicleta que está vindo. E aí você finalmente toma uma ação e vai atrás. Então, isso é um processo de pensamento visual. Né? As imagens, elas aparecem muito no nosso cérebro, muito mais do que a gente imagina. É natural isso para a gente. Qual que é a ideia aqui? Você se apropriar disso no dia a dia e ser uma comunicação muito mais eficiente. Então, aqui os modelos que já estão no nosso dia a dia, que a gente não percebe. Por exemplo, esse é o Business Model Canvas, não sei se vocês já conhecem, que é uma forma de, graficamente, você fazer um modelo de negócios e testá-lo. Então, em poucos minutos, 15, 20 minutos, um bloco de post-its, boas ideias na cabeça, uma ou mais pessoas podem testar um modelo de negócios através desse esquema. Para quem é, como que é, o que vai fazer, quem é os públicos e tal, e já saber se vai ter um caminho para esse modelo de negócio. O Design Thinking, tão falado, né? Design Thinking, e também usa, inclusive, Graphic Recording, uma das ferramentas do Design Thinking. Para você fazer modelos melhores, você tem que recordar o que as pessoas estão falando. Então, você imagina numa sessão onde muita gente está dando ideias, estão discutindo uma ideia ou debatendo, ter um Graphic Recorder na sessão é importante, porque tem alguém ali isento, anotando tudo que vocês estão falando, pegando a essência do que está sendo dito. Outro modelo muito visual aí conhecido são os infográficos. Então, infográficos já estão presentes no nosso dia a dia, nos jornais, nos sites, né? Então, hoje a comunicação é diferente, ela já é visual. A gente tem também os mind maps, são os mapas mentais, que o Tony Buzan criou nos anos 70, gente. Isso é uma coisa antiga, né? Vamos dizer assim. Então, são mapas visuais que te ajudam a trabalhar da mesma forma que o neurônio trabalha, com uma ideia central e ramificando em bracinhos ou em passos orgânicos, linhas orgânicas, nada reto. As linhas retas entediam o cérebro. Né? Por isso que planilhas não têm muito sucesso, só para quem é obrigado a trabalhar com elas, porque a gente se entedia mesmo sem saber, o cérebro fica meio só isso, né? Fica quadradinho ali. Outro processo também conhecido, que é a teoria U, do Otto Scharmer, não sei se vocês conhecem, eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele algumas vezes, então é impressionante ver ele trabalhando com a teoria U, que mobiliza todas as pessoas de outro jeito, e ela também propõe o próprio U, né? É uma forma de trabalhar visualmente, uma coisa gráfica também, a gente apoia ele muito com os registros, ele trabalha muito com perspectiva, então às vezes ele pede para você fazer um modelo de do que for, ou gravetos, folhas, que você encontrar no jardim, ou Lego, o que tiver na sala. E a partir desse modelo, ele pede para as pessoas levantarem e girarem na mesa. Cada um vai mudando de posição. Então, a própria perspectiva de olhar o modelo de outro lugar te traz outros insights. Então, de novo, o visual nos ajudando a né?
Aqui um exemplo de um mapa de aprendizagem. Então, com esse recurso todo aqui, que a gente estava falando, né, do visual e do apoio, o Graphic Recording pode te trazer outras ferramentas. Uma delas pode ser, por exemplo, um mapa de aprendizagem. Aqui uma empresa pediu para a gente fazer todo o resumo de uma metodologia de trabalho deles, que a gente fez a partir dessa visão gráfica. Então, de novo, ó, com desenhos, com palavras, com cores, a gente muda o conteúdo e acelera um pouco o aprendizado e a retenção. Tem estudos de Stanford, né, do estado da Califórnia, que falam que quando tem um graphic recorder na sala, a gente consegue reter 33% a mais da informação. Né? Então, é bacana ter alguém. E às vezes as pessoas me perguntam, vamos testar? E às vezes as pessoas perguntam para mim, mas até as pessoas não vão ficar distraídas com o graphic recorder na sala, não vão ir embora da sala assim mentalmente, não vão perder o fio da meada? Eu falo, não, exatamente ao contrário. E como a gente está escrevendo o que eu estou falando, o que o palestrante está falando ali na frente, na verdade é o contrário, eu trago elas de volta. Né? Elas voltam para o na hora que a cabeça dela dá uma voadinha e vem olhar para cá, o que a Julie está fazendo, na verdade, ela está interagindo com o conteúdo que está sendo trabalhado. Aqui mais um exemplo de processos, por exemplo. Aqui tinha uma empresa que tinha um processo de RH para a gente fazer, e eles falavam, poxa, as pessoas não entendem, tem que seguir o processo, tem pessoas envolvidas, papéis e responsabilidades aqui para serem respeitados, né? Então, de novo, a gente vem com os recursos de Graphic Recording e entrega de outra forma. Então, é muito mais palatável, né? A vontade de olhar, de entender, de procurar informação aqui, o que está acontecendo. Aqui um exemplo de uma apresentação, né, que os PowerPoints podem ganhar vida, podem ganhar luz, né, podem ganhar cores. Então ele era assim, aquela coisa simples, texto, e ficou dessa forma. Então ele ganha de novo acompanhamento de elementos, de frames, de gráficos, de desenhos, de cores, e aí muda completamente a história do jogo. Aqui, outro exemplo de um mapa de aprendizagem que foi construído com participantes. Isso é uma feira de negócios de tecnologia bancária, onde a gente foi chamado pela HP para ficar lá no stand, e todas as pessoas vinham e eles faziam uma pergunta: qual é o futuro da tecnologia bancária? E aí a gente fez uma metáfora visual. Então, isso aqui ajuda muito, as metáforas visuais ajudam muito também na tradução de conteúdos. Então, por exemplo, a gente fez um sistema solar com planetas e satélites, onde cada tema que ia aparecendo era um planeta, porque era importante, e os satélites eram os elementos que eles eram trazidos para esses planetas. Então, isso foi em 2011, hoje em dia a gente já vê muita coisa acontecendo, telemetria, telefone digital, celular, fazendo tudo, né? A gente faz tudo no celular, já abre conta, assina cheque, é impressionante. Então também a metáfora visual ajuda. Sempre que você tem uma dificuldade, é prestar atenção no que as pessoas estão falando. A gente fala de forma visual e não percebe. Por exemplo, aqui é o país do futebol. Ou era depois do 7-1, não sei, como quiser agora nessa Copa. Mas a gente fala assim, poxa, esse cara está na linha em pênalti. Ih, pisou na bola. Então a gente já fala visualmente. Se a gente se apropriar dessas metáforas, visualiza, escreve, põe no papel que a gente faça informação de outro. Aqui também, uma outra metáfora que a gente fez. Então, a financeira chamou a gente para juntar todos os seus produtos numa única imagem e colocar isso na parede deles. Fazer um adesivo gigante e colocar lá. A gente chegou na mensagem de uma metáfora de uma cidade onde estão todos os elementos que são produtos deles. Então, eles financiam viagem de avião, cruzeiros, computadores, cozinhas, viagens, carros, motos, casas, são todos os produtos aqui. Então, também a metáfora, de novo, ajudando a entender, por exemplo, qual é o portfólio de produtos de uma financiação. Aqui também pequenos detalhes, por exemplo, um trabalho que a gente fez para a Dell, onde a gente fez toda a identidade visual do evento deles, fez um caderninho de anotações, era tudo sobre cloud computing, né, que hoje é tão presente para nós, tudo está na nuvem. Vem um outro exemplo. Aqui, feito em quadro branco, a gente usou canetas de quadro branco, coloridas, para fazer toda a ambientação da primeira agência digital do Itaú. Né? Então, também fizemos um trabalho interessante, visual, as pessoas depois podem interagir, colocaram comentários, tal, foi muito bacana.
Gente, desenho. Vamos desmistificar o desenho. Uma dica rápida para vocês. Coisas que fazem a gente ter medo, dificuldade de desenhar, né? Impaciência, eu quero que fique perfeito, o cérebro fica apertando a gente, não precisa, pode ser um desenho simples, ele vai transmitir a mensagem, vai chegar lá, pode ser uma seta, fazendo uma conexão entre uma coisa e outra, né? Então é mais simples. Não precisa ter uma coisa artística, né? Às vezes o papel em branco assusta, quando a gente chega nos eventos, as pessoas olham a gente com essa folha grande em branco e falam, nossa, o que vocês vão fazer aqui? Vai ter brincadeira? Vai ter uma pintura? Vai ter... Ninguém imagina que a gente consegue começar a criar ali. Então, às vezes assusta, né? Perder o medo dessa folha branca. O que ajuda a gente a desenhar, né? Facilita mais o nosso processo de desenho. Primeiro, a curiosidade. Vamos começar mesmo. Como é que faz um cavalo? Como é que faz um... Todas as escolas de desenho falam pra gente que a gente tem que olhar as formas básicas. Círculo, quadrado, triângulo, né? Um bloco, que a gente chama de bloco, eu também uso essa forma de desenhar. E observar, então, a partir de todas as coisas que a gente está olhando e vendo, quais são as formas geográficas que a gente vê aqui. Então, nessa mesa, por exemplo, para desenhar, a gente vai usar quadrado, retângulo, né, os ângulos. Tal. Então, é começar. Testar, começar, não ter medo, deixar a mão fazer, porque às vezes a mão é mais inteligente que o nosso cérebro, né, fica com medo. E simplesmente fazer. Desenhar e começar. Né? O que a gente tem medo, às vezes? A gente começa e já quer fazer perfeito. Não. Nas escolas de desenho, a gente ganha 2 lápis, um vermelho e um azul. Primeiro, com o vermelho, a gente faz um esboço, faz de qualquer jeito, e com o azul, a gente vai contornando e vai fazendo os detalhes finais. Aqui um esquema que o Dan usa para explicar como é o processo do desenho. Né? Então, o desenho é assim, pensa com os olhos da mente, mais tipo, a gente já vê tudo na nossa cabeça. Né? Depois a gente olha para um problema com uma atenção. Olha para um problema com um pouquinho mais de atenção, né? Vê detalhes, padrões, imagina o que não está lá, né? Vê como as coisas se encaixam, coloca a caneta no papel e faz. E aí você mostra. Fácil assim. Fácil assim. Vamos tentar. Lógico, hoje, depois de 15 anos de experiência, a gente dá vários cursos de como desenhar, de como melhorar a letra, de como fazer um flipchart bacana, de como atrair a atenção dos olhares das pessoas no curso, por exemplo. Material de treinamento a gente tem feito muito. A gente, nesses últimos 2 anos... a Patrícia falou que a gente vai fazer um curso aqui. Vamos fazer um curso aqui mesmo. Então, nesses últimos 2 anos, a gente nunca fez tanto material de treinamento. As pessoas estão precisando mais, realmente, de uma linguagem mais humana, mais tranquila, mais conhecida, para a gente poder se comunicar melhor e entender os conteúdos. A dica que o Dan dá é para a gente humanizar os nossos dados, humanizar as informações. Então, imagina, um gráfico. Um gráfico é sempre um gráfico, né, gente? É uma das formas de mostrar dados. Mas se a gente colocar carinhas humanas, é completamente diferente, é muito mais interessante, atrai os olhares, atrai os espectadores, isso dá curiosidade de ler. Né? Então, é uma dica, façam carinhas. Coloquem aqui, humanizem os seus dados. Isso é muito importante. Né? Para encerrar, a gente vai colocar um vídeo, que é o próprio Dan Rowan, explicando para vocês como é que ele faz desenhos. Ele faz sessões que chamam Drawing Together, com autores famosos, com pessoas importantes no meio, tanto de graphic recording ou não, né? Mas ele faz sessões com essas pessoas e propõe que em 5 minutinhos eles desenhem alguma coisa, exercitando o crescimento visual. Você já viu esse vídeo, né? É muito legal esse vídeo. Podem colocar. This is Dan, and it is a sunny morning in Palo Alto, and I am here with my friend Simon Sinek. Simon, say hello. Hey, how are you, everyone? Simon is a very famous author, and most famous for the book Start With Why, and I love it. It's a wonderful book. It's been a busy week. Just ask my clients. So Simon, it's fabulous to have you. And so what we're going to do, we're going to be doing the first ever episode of Draw Together. I have gone through Simon's newest book. It's called Together is Better, and it is a very charming, that's the word we use. It's a charming. I think it's charming. I think the word we use behind the scenes is delightful. It's a delightful It's a delightful book. And what I've done is I've gone through that delightful book, and I've picked 10 of my favorite quotes. So what I'd like you to do, Simon, is pick a card, any pick card? a card, any card. Okay, this is I one I wonder what want. that one Okay, quote number 5, we achieve more when we chase the dream instead of the competition.
That's what it says. I like that. That's okay. true. Simon will start. Simon can draw 3 lines or write 3 letters. All right? Simon, are you ready? I am. Okay. You can start. Okay, I'm going to start. That's 1 line. 1 line. Right. That's a good line. It's a good line. Thanks. Okay. Oh, very good. All right. Very good. Okay. Very, very it's good. up to you now. No, very good. I like it. Oh, we're going to make up I'm the okay. rules I'm as okay. we go. It's, one it's dotted a gestalt line. line. equals one No, that regular I think that line. counts. Okay. I think that counts. And now I'm going to do... That's still 1. I count an arrow as okay. 1. I should have done this as 1 line. That counts as 1 line. That's 1 That's line. 1. Fair enough. Okay. Okay. I'll just fill in. Finish yours. Okay. So what I'm going to do is I'm going to show that you actually have options here. Right. Okay, so that's my other line. Got it. Okay. Got it. So here's what I'm. Okay. I like this. Okay. all right. Yeah. I get it. Okay. Right. I get it. It's got full of pitfalls, and this is different. This is about focus. It was the dream. It's the dream, right? Right. It's the dream. Okay. Oh, yeah. So that counts as 1. That's good. Yeah. 1 little shape. Okay. Yeah. So I am going to add on. This, of course, is the competitor over here. Of course. Yeah, we got And the that. competitor. Oh, swords. Yeah. Yeah. So yeah. you've got an option here. I'm beginning to see. You've got a choice here, right? But I think here's the big thing, right? Yeah. Which is the point is like this is an infinite game. You can keep Right. advancing and advancing and advancing. Once you get here, this is just gonna go like that, because then they're gonna beat you, and then you're gonna beat them, and they're gonna beat you, and it really is that's business. So this is. I'm going to do it this way. I'm going to do it egocentric. This is me. Yeah. Okay. Yeah. That's us. Right. So I will call this. I'm going to call this. This is an infinite path to success, and this is finite. And obviously, A game of one-upmanship, This is dream. of course, and then of course this is the competition. Competition. You add the last line. Can you add something that indicates the ideal path? Oh, wow. There we have it. There we have it. Simon. I like it. That's good. That's really Okay, good. so what let's we read the have- quote again. We achieve more when we chase the dream instead of the competition. And what I really love about this is the drawing. I didn't see this coming. The drawing actually captures more about what I meant, or what I said actually in the quote, which is, it's because when you focus on the dream, that's all you focus on. When you focus on the competition, that's all you focus on. And so you find yourself in this loop, stuck, competing in this finite game of one-upmanship and a game of inches, where this is where real innovation and real opportunity thrives. Yes, of course there are pitfalls, but the point is you're so focused on where you're going, it literally becomes a dream to go to work. It does. And I love it. Well, and I love what you said a moment ago. The drawing amplifies the quotation. Yeah, this is Simon. great. I hope you do this. Forget about just watching us do this. What I really hope people do is take their own ideas and their own thoughts with a friend and do this exercise, because I wouldn't have done this by myself. I would have just drawn the quote. But the fact that I had the benefit of somebody else's perspective and that we were both adding to this, it's like a conversation, right? We're both just adding to the drawing. This is such a great way of thinking through things. This is great, Dan. I really appreciate it. My What pleasure, fun. Simon. Thank I hope you we very can do much. it again. I loved Yeah, it. I'll I come hope to so. New York. We'll do it. Yeah. Look forward It'll to have to it. be a sunny day too. Yeah, you have to wait a few months. All right, man. Okay, Thank you. Thanks a lot. Então, com pouquíssimos elementos, vocês viram como é possível, né, fazer do nada. Eles estão falando, façam isso, façam a partir das ideias que vocês têm, né? Façam com um amigo, com algum colega de trabalho. Então, é isso, é começar a desenhar. Se você desenha tosco, não importa, gente. É só passar a mensagem mesmo. Então, é isso que eu podia fazer para vocês hoje. Eu vou abrir para perguntas. Muito obrigado, foi muito interessante. Eu tenho uma pergunta que eu queria diferenciar quando você fala que o nosso cérebro pensa graficamente. Eu já fiz uma pergunta para os alunos de diferentes anos, o que define um bom professor? E mais de uma vez eu ouvi a resposta,
quem usa giz e lousa e não o PowerPoint. E daí eu me lembro a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei chocado, porque quando eu fiz faculdade, ter um slide era tudo de bom, ver uma imagem, um desenho da célula, né? Mas depois eu entendi que virou uma promiscuidade a forma com que é usado o PowerPoint. Então eu queria que você especificasse, quando você fala uma linguagem visual, o que existem, quer dizer, o PowerPoint é uma linguagem visual, mas por que talvez eles digam que lousa e giz comunica mais? Então eu queria, se você pudesse discorrer um pouco. Bom, eu acredito que é o fator humano que faz isso. Porque a gente já está cansado de ver coisas digitais, formatos perfeitos, né? Então, quando a gente coloca as letras perfeitas num PowerPoint, né, letras serifadas, bonitas, fontes maravilhosas, que aí o Windows dá para a gente, né, é mais do mesmo. E a gente não está habituado a ver coisas manuais, escrever na mão, escrever tortinho. Nossos desenhos não são perfeitos, nós não somos desenhistas, nem ilustradores. Então, eu acho que o fator humano aí é o que está pegando. A gente está sentindo falta disso. E muito mais do que a gente imagina. Porque também, na minha época, era assim, uau, PowerPoint, maravilhoso. A gente não vai se livrar do PowerPoint tão cedo, nem do Excel. Né? Mas o que a gente pode fazer é trazer esse calor humano, esse acolhimento. Né? Quando a gente tem um graphic recorder na sala, muda o evento. A gente trabalha com isso há muitos anos, a gente percebe que as pessoas se sentem diferentes. Elas se sentem acolhidas. Né? Será que não tem algo a ver assim com o improviso, com a coisa de construindo junto também, e com a coisa da criatividade e da arte, com o toque? Eu acho que não é só o fator do humano, mas o que está por trás disso, né? Que o aluno não recebe pronto, ele vai vendo construir. Eu acho que isso faz diferença. Fazer parte, né? Não, né? obrigada. Eu não sou professora, gente. Mas fazer parte da construção também é muito importante. Né? Respondi. Olha, em relação a isso, talvez quem fez a pergunta, nem sei quem foi você. Talvez você esteja falando daqueles slides de PowerPoint que são texto, né? Texto, aí tem o slide mestre do PowerPoint que deixa tudo igual com a mesma cara. Aí você passa o seguinte, ele tem a mesma cara, mas o texto mudou. Isso é muito chato mesmo. Certo? Mas tem jeito de ser criativo e até construtivo ou construtivista com o PowerPoint. O PowerPoint tem outros recursos, ele tem coisas que se movimentam, as animações, mas não é só animação, pirotecnia. Construir, então fogos de artifício. Construir, por exemplo, esquemas complexos ou estruturas complexas a partir de estruturas mais simples. Estruturas que se movimentam, tem aquela coisa da trajetória, né? Então você vai daqui. Então dá para ser criativo com o PowerPoint também. O problema não é como você disse, é o fator humano. Não importa se você usa giz, realmente alguém usando giz pode ser mais criativo ou mais comunicativo do que alguém usando PowerPoint. Mas tem que valorizar os recursos que cada mídia traz aqui para a gente, tá? Pois é, obrigada. A gente fez um evento com o Gilberto de Menstein outro dia, e ele estava falando como foi definido o tempo de aula, dos 45, 50 minutos. Né? Ele disse que foi feito um estudo com as crianças, com, enfim, jovens, adultos e tal, que era o tempo que eles conseguiam prender a atenção dos alunos, que era, em média, 45, 50 minutos. E que, há uns 5 anos atrás, foi refeito esse estudo, na Inglaterra, e que eles chegaram a 20 minutos, 15 minutos. Ou seja, as aulas hoje deveriam durar 15 minutos. Cara, não tem como, né? Os próprios TEDs se propõem a isso, que é o tempo que a gente consegue prender a atenção, né? Então, são coisas... Mais uma pergunta? Eu tenho uma questão quanto... o graphic recording perfeito, assim, porque é muito bom quando eu estudei na faculdade, pelo menos com vários vídeos no YouTube fazendo, desenhando. Então é muito bom quando você está acompanhando ao vivo, né? A pessoa está explicando, está fazendo. Agora, o meu medo é quando você bate um olho no graphic record pronto, por exemplo, você não entender, porque se eu olhasse depois dessa aula esse graphic recording, eu não saberia dizer onde eu começo, para que direção que eu vou. Então, como é que eu quebro isso para depois, assim, no estudo futuro?
Bom, você quebra isso com sequências, com setas, com direcionadores e com frames, né? A gente usou pouco aqui, mas dá para a gente fazer, por exemplo, uma sequência. Por exemplo, ali a Geni colocou registro ao vivo das principais ideias. Uma setinha, cores e desenho. A outra, retenção do conteúdo. Então, a partir de fluxos de informação, você consegue dar uma direção melhor para o painel. Mas, na verdade, olha, a gente faz parte de uma organização internacional chamada IFVP, International Forum of Visual Practitioners, dos Estados Unidos, que ele já tem 15 anos. E a gente encontra lá pessoas de 40 países diferentes, né? Tem de tudo. Tem letra bonita, tem letra feia, tem letra grande, letra pequena, tem desenho bonito, desenho feio, tem cores. Tem gente que faz o painel em 2 ou 3 cores só, porque simplesmente eles não têm dinheiro para comprar mais canetas. É simples. Então, vale tudo, né? Não tem uma fórmula mágica, mas com setas e com direcionadores e frames, que a gente pode ver isso depois com mais detalhe nos cursos até, você consegue uma sequência melhor, sem fazer quadrado. Se você fizer quadradinho, matriz, aí não perde um pouco a graça. O importante é que tenha movimento, que seja orgânico, né? Fica muito mais interessante. Mas não tem regra. Na verdade, vale tudo. Mais alguma pergunta? Eu sou psicóloga, trabalho com a palavra. Mas outro dia uma amiga minha contou de uma sessão de análise dela que eu achei muito interessante. Ela falou para mim, eu cheguei, eu estava muito confusa, muito desorganizada, angustiada. E o meu analista saiu de trás do divã, sentou e falou assim, quer que eu desenhe? E esse quer que eu desenhe mostra um pouco como o desenho ele organiza, ele ancora e tudo mais. Mas eu queria te perguntar sobre o excesso. Porque você falou desse mundo, eu acho que o excesso é uma das coisas que mais caracteriza o mundo de hoje. Toda vez que a gente tem muita coisa, fica o nada no lugar. Como uma torneira que vem com muita força, você não enche o copo, ele fica vazio. Queria ouvir um pouco, eu acho maravilhoso o trabalho de vocês, eu sempre estudei fazendo setas e tudo mais. E queria saber um pouco dessa questão que acho que tem a ver com a pergunta da aluna, de olhar para depois que ele está pronto, que aí fica uma coisa que é diferente de você olhar fazendo. Por isso que eu acho que o giz e lousa faz muito sucesso. Na hora, e ele é econômico também, como você tem o giz e a lousa. Eu, professora em especial, queria ouvir um pouquinho sobre o excesso. Que tem várias formas de fazer esse trabalho. Uma das que a gente usa é olhar ao conteúdo. Porque como a gente vende TI, né, de informação, né, a gente trabalha com a informação. Então, nosso objetivo neste trabalho é manter a informação de tudo que foi falado. Então, é dar mais visão à informação. Por exemplo, o que eles fizeram ali no exercício não tinha quase palavras, tinha 2 ou 3 palavrinhas, estava bem enxugado, era só um desenho. Então, para nós, é mais natural fazer com a informação. Quem é um ilustrador e se transforma em graphic recorder, por exemplo, para ele é o contrário. É muito mais fácil só desenhar e quase não escrever. Mas aí depende da utilidade que é desse papel. Porque cada tipo tem uma função. Como a gente... Pode, claro, a gente faz de vários tipos, né? Então, como a gente está acostumado muito a trabalhar para o público corporativo, que quer a informação, a retenção da informação, a gente coloca mais conteúdo, que é mais ou menos o excesso que você está falando. Mas tem N formas de fazer. Dá para fazer com menos cores, com mais desenho, menos palavras. Às vezes o próprio cliente pede para a gente. Eu quase não quero palavra, não. Quero só desenho. Aí a gente faz um esquema visual, né? Então, tem muitas formas. Na verdade, esse trabalho é livre. Ele tem, na verdade, a sua função. Cada função vai ter um modelo que vai acompanhar. Mais alguma pergunta, gente? O pessoal de lá quer perguntar? Acho que... eu vou perguntar. Oi, vocês querem fazer alguma pergunta? Assim. Oi, a gente estava conversando aqui, que a gente deixa desligado e a gente fica conversando enquanto não abre. Que, no meu ponto de vista, por exemplo, o que a gente dá aula já tem mais figuras. Então, os nossos PowerPoints já são coloridos, tem figuras, tem esquemas. Então, eu acho que essa parte do graphic recording é muito importante para a área de business, que é menos ilustrativo per se, o próprio assunto. Então, por isso, se tornou uma novidade. Porque eu acho muito interessante, mas eu não vi nada onde acrescentaria nas minhas aulas já
de agora. Não sei se eu tô... Se entenderam, se eu tô... Ô Sil, deixa eu responder essa. A ideia é o seguinte, a gente entende e eu defendo também que o PowerPoint seja bem usado, que saber fazer um PowerPoint seja uma arte. Inclusive eu ia sugerir, depois que o professor Zatz falou, da próxima sessão a gente fazer uma oficina sobre como montar PowerPoints. O que pode ser feito, o que não deve ser feito, porque tem estudos e evidências sobre isso, então pode ser a nossa próxima atividade, dando sequência a essa questão do aprendizado a partir do visual. Mas como professor, e a gente tem batalhado muito por isso, a gente diz que a gente não pode usar só uma estratégia. O PowerPoint, toda aula, ele chega num momento, por mais lindo que seja o meu PowerPoint, que a gente precisa oferecer algo novo, algo diferente. E o Graphic Recording podia ser esse algo novo. Ou usar um PowerPoint feito com Graphic Report. Porque isso aqui depois, isso é digitalizado e enviado para o aluno como ferramenta de estudos. Eu gostaria de fazer o curso, você sabe por quê? Porque eu trabalho muito com Flipchart, coordenando reunião de grupo, grupos de produção, planejamento educacional. E eu queria que a minha escrita no Flipchart ficasse melhor. Ou eu gostaria que usar essas técnicas do Graphic Recording no quadro negro. Então, o que a gente vai fazer na sequência é uma oficina para transportar essa teoria e técnica do Graphic Reporting para os nossos flipcharts e quadro negros. Mas isso não dá para fazer nessa conferência, que é esse momento nosso do programa Profissão Docente. Nós vamos fazer uma oficina de 2 horas, de 4 horas, 4 a 8 horas um curso, para a gente colocar, por exemplo, a minha letra no quadro negro, um horror. Então, eu preciso fazer algum treinamento para usar bem o quadro negro. Então, a ideia é isso. Eu acho até, não tenho certeza que eu nunca vou desenhar igual elas. Eu admiro, acho lindo, maravilhoso, gosto, e eu não tenho essa pretensão. Mas se eu entender como é que é essa técnica, eu posso melhorar um pouquinho o que eu estou fazendo. Essa é a ideia, não é nos transformarmos em desenhistas, mas beber dessa fonte também. Acho que essa que foi a ideia. Né? E só uma dúvida, o professor, ao mesmo tempo que está olhando para o aluno e comunicando, ele se viraria e desenharia no quadro tudo isso? Sim, sim. Então, aí eu fico com dúvida para mim. O tempo, né, entre explicar e desenhar, e ficar uns 18, 20 minutos numa aula com muita matéria, e o aluno não dispersar na hora que eu fico de costas. Bom, na verdade é o seguinte, a proposta aqui não é matar o PowerPoint de jeito nenhum, né? É uma ferramenta valiosíssima que eu uso, inclusive, né? Nos meus cursos, nas minhas pré-vendas, palestras, enfim. Mas, na verdade, é propor para vocês algo a mais, para complementar o trabalho de vocês. Eu entendo que é visual, até porque os temas que vocês trabalham sem o visual seriam impossíveis trabalhar, né? A proposta aqui é o manual, é vocês fazerem algo manual. Então, colocar no PowerPoint toques de coisas manuais. Por exemplo, como eu falei no final, humanizar as informações, misturar as coisas, né? Não é substituir, nem fazer de vocês graphic recorders, não, pelo amor de Deus, não é isso. É só mostrar uma técnica diferente, né? Que pode aportar a vocês alguma coisa nova, seja nas anotações de vocês, né? Ou no trabalho, ou nas aulas, né? As minhas anotações pessoais são assim, né? Óbvio, porque eu já tenho esse costume, né? Então, estou lá no meu curso de... compras, compras. Supermercado eu faço em mind map, que é mais fácil. Só para dar uma percepção que me incomodou no início, ambiental, por exemplo, quando eu vi recebendo folha de papel, depois passar uma outra folha de papel para eu preencher e fazer uma continha, daí coloca folhas de papel ali, etc. Isso tem um gasto de um material que é necessário para estar fazendo, mas eu imagino que no futuro o que a gente vai fazer é usar a tecnologia para conseguir o mesmo efeito com melhor preservação de coisas. Daí chega no ponto do que o Zatz falou. Talvez seja possível desenhar, projetar, construir, etc., sem que isso fisicamente esteja usando algum tipo de material. Então, acho que qualquer tecnologia nos trouxe, ela foi nos afastando dessas coisas que não são novas, talvez. Foi o que a gente perdeu ao longo do tempo. E talvez a gente consiga, em algum momento, fazer as duas coisas se encontrarem, quer dizer, resgatar esse conteúdo, mas usando alguns recursos que a tecnologia nos dá.
É importante isso, a gente tem essa preocupação pelo gasto de papel, vamos dizer assim, né? Importante dizer que a gente destrói tudo no final e recicla, né? Porque a gente pensa nisso. Até pela confidencialidade. A gente lida com empresas, com segredos de negócio, de mercado. Então, graças a Deus, a gente nesses 15 anos nunca teve problema por causa disso. A gente cuida muito bem da informação, inclusive de destruir isso no final, né? Mas é uma preocupação que eu também tinha e comecei a fazer muito em iPad, fazer a parte eletrônica. Então, eu faço isso no iPad também. Mas não é o mesmo efeito. Porque o iPad eu estou quietinha, numa mesinha ali, ou sentadinha aqui, ninguém me vê. E as pessoas até acham bonito. Ah, bonito. Aí vira entretenimento. Não é o mesmo fator humano da gente fazendo aqui, né? Óbvio, eu já fui numa empresa nos Estados Unidos que tem um painel digital, que é a parede. Aí eu estava lá fazendo na parede com o dedo, né? É outra coisa. Nós vamos chegar lá, mas como a gente ainda é terceiro mundo, ainda vai demorar um pouquinho, né? Mas tenho esperança que a gente vai chegar lá. Diga. Eu acho que dificilmente os nossos professores entrariam numa jornada dessa de tentar dar aula desenhando por todas as dificuldades de treinamento tal, e mesmo como o pessoal do ICB falou, de você ter que ao mesmo tempo dar aula e desenhar, enfim. O que eu acho que seria uma coisa muito legal de se fazer aqui, seria envolver os alunos em acompanhar uma aula nossa, fazendo esse treinamento de desenho, porque assim, os nossos alunos, eles ficam a aula inteira ou viajando no Facebook, ou, na verdade, anotando a aula, muitos deles com computador, alguns até anotando no celular. Então, se eu fosse a Patrícia Tempsky, eu faria uma iniciação científica em treinamento de alunos que quisessem auxiliar o professor fazendo junto da aula, como vocês estão fazendo aí, acompanhar a aula, e um deles, uma dupla, um trio de alunos, faria o record, as anotações da aula para os outros verem na forma gráfica. Eu acho que seria um projeto bem legal. Acho mais fácil do que os professores fazerem. Em primeiro lugar, obrigado. A apresentação foi ótima. Achei seus gráficos, lindos seus desenhos. A partir do que a Marisa falou, eu fiquei pensando, é possível fazer ao final da aula, tipo os alunos fazerem na lousa um graphic recording do resumo do que eles entenderam? É como se fosse tipo um mapa mental, isso, uma coisa assim, mas só alguma coisa que eles... Isso seria possível? Isso aí já foi testado? Não sei. Sim, a gente já fez isso algumas vezes, inclusive no Uruguai, porque eu sou uruguaia, né? Esqueci de falar que eu sou uruguaia, mas eu tenho... Cadê o sotaque? Não tenho, porque eu cheguei aqui com 3 anos, então já perdi. Já sou metade brasileira, metade uruguaia. A gente acabou de abrir uma filial lá no Uruguai, né? A gente está trabalhando com isso lá agora. E a gente fez um teste com uma universidade lá, onde os alunos fizeram o curso, estão fazendo essas anotações visuais, que eles chamam assim, né? E eles têm aprendido muito melhor, tem aumentado o rendimento deles, né? O que eu gosto muito de lousa, já que você falou lousa, é da antroposofia, não sei se vocês conhecem o conceito do Rudolf Steiner, né? Onde as lousas são maravilhosas, são feitas esses giz pelos professores, é outro conceito, é outra forma de aprender, outra metodologia, não tem nada a ver com o nosso, mas as lousas realmente chamam muito a atenção, né? Os professores chegam lá de manhã, fazem um desenho e fazem uma aula toda de 3 horas em cima de um desenho, né? Então é tipo sonho de consumo, né? Desse mundo. Mas isso pode ser feito num flip chart, pode ser feito numa folha A4, A3, não importa o tamanho. É que a gente tem esse formato, que é o que a gente tem usado nesses últimos anos, 15 anos, né, para o mundo corporativo, que é o nosso mercado maior, né? Mas, na verdade, a ideia é trazer para vocês uma outra forma de fazer. Daqui vocês podem piramidar e fazer o que vocês precisarem, o que vocês quiserem, aplicar para o dia a dia, aplicar para o aprendizado de vocês ou para as aulas, né? É uma outra ferramenta, uma outra proposição de trabalho.
Oi, Donatella, a gente já se conhece, parabéns pelo trabalho, é maravilhoso. O Graphic Recording também é uma ferramenta de Design Thinking, certo? Exato, o Drawing é outro. E aqui eu cuido um pouco dessa parte. O que a gente viu em algumas aulas já por aí é desenho para aula, só que graficamente, em computação gráfica. Aqui, acredito, a professora Marisa também tocou nesse assunto, seria bem aplicado, inclusive pela complexidade de estruturas e tudo mais. Seria possível fazer isso com vocês, uma aula que vocês vão traduzindo em desenho, em vídeos? Eu sei que vocês fazem isso com manual de empresas. Eu também já tive isso, trabalhei no Votorantim, eles tinham isso, era fantástico. Vocês fizeram aqui para o HC no planejamento estratégico, foi muito bom também. Queria que você falasse um pouquinho dessa... Não, dá para fazer sim, Giovana. A gente consegue traduzir esses conteúdos dependendo do objetivo de cada um, como eu falei para ela, né? A gente pode ter mais conteúdo, menos conteúdo, só visual, tudo no computador ou tudo feito à mão, né? Depende. Então, na verdade, as possibilidades são infinitas, né? Ficaria meio... Em vídeo a gente faz muitos vídeos daquele com a mãozinha, com mãozinha, sem mãozinha, capturando ou não, faz tudo no computador, então dá para fazer. Então, isso humaniza muito. Na verdade, ter o traço natural, né? De novo, como eu falei, o cérebro se esforça mais quando ele vê uma letra manuscrita, né? Do que uma letra de PowerPoint perfeita no computador, né? Então, a gente consegue uma retenção maior, mas dá para fazer os vídeos, sim, com toda essa linguagem visual. O importante é a linguagem visual, que vocês possam valorizar isso. Vai ter uma coisa se ela não falar. Gente, eu queria conversar com a Geni. Geni, como é? E ouvindo, e você, como é que é para você isso? Você vai, você escolhe, o que é o conceito que te captura e como é que você vai escolhendo o que você vai desenhar? Eu quero saber o processo dentro da sua cabeça. Bom, boa tarde a todos, né? Eu conheci a Donatella da época de TI. Eu não sabia desenhar nada. Meu caderno... E assim, eu me apaixonei... Essa bolinha aqui, quando eu vi elas fazendo, eu falei, mas como é que você faz isso? Né? Porque a caneta não é uma caneta simples, ela tem um chanfro largo, né? E aí vocês podem pensar, não, mas é fácil, porque elas já combinaram o que vai ser falado. Claro, nós trocamos ideias, mas... aqui no momento, eu não vou saber exatamente o que a Donatella vai falar. E, claro, a velocidade que ela fala, qualquer outro palestrante, é muito maior do que a velocidade da minha capacidade de qualquer pessoa de escrever. Esse trabalho de graphic recording, basicamente, ele é um exercício de escuta, principalmente de escuta. Por quê? Porque vem muita informação, só que você, né, eu estou escrevendo aqui, ela já está falando uma outra frase, né? Eu às vezes anoto aqui, claro, não está tudo 100% aqui, mas assim, às vezes, um simples desenho que eu faço, né, posso não ter aqui tudo né, registrado, tudo que a Donatella falou, mas o desenho, às vezes, ele puxa a sua memória. Assim, e a gente ouve muitas histórias de clientes que traz uma satisfação e o poder desse trabalho. Logo que iniciei, eu não tinha ideia do poder desse trabalho, que eu vinha de um mundo muito quadradinho, de controle, né, de você não ter muita liberdade criativa. Mas esse trabalho ele tem um potencial muito grande, porque, por exemplo, aqui foi uma palestra rápida. Normalmente a gente fica um dia, 2, 3 no cliente, a gente forra essa parede com todas as folhas, fica uma história. A sala fica humana, né? As pessoas que estão na sala se sentem valorizadas. Então, ele é muito além do simples desenho no papel. Ele traz uma sensação de valorização, de pertencimento, do coletivo, de engajamento. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Eu estou há 10 anos, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Posso fechar? Então, gente, é o seguinte, como repetindo, é mais uma tecnologia, nossa ideia é estar trazendo novidades para vocês, coisas que vocês possam adaptar, usar de alguma forma, ou se não for para aula, você faz um seminário aí, se você quer chamar para fazer, entra em contato com as meninas, ou faz uma iniciação científica, uma monitoria como a Marisa trouxe, ou mesmo para a gente construir um quadro negro, uma lousa
mais interessante, eu acho que eu vejo várias aplicações nesse sentido, né? O registro de uma reunião de grupo, então são ideias novas. Nesse sentido, eu queria dar uma última colocação para vocês, que eu vi muita gente fotografando os slides, certo? Tem um aplicativo gratuito que chama U Scanner, U maiúsculo Scanner. Você baixa esse aplicativo e o que acontece? Eu fotografei a Donatella aqui e quando entra no meu celular aparece só o slide, mesmo que ela estava junto na foto. Ele puxa só o slide, ele puxa o slide retinho, como se fosse um PowerPoint. Então, assim, já que nós estamos falando de tecnologias, de novas ideias, uma ideia muito boa e que ajuda é usar o scanner para fazer esse registro do que está na tela do PowerPoint. Ele deixa reto, mesmo que você tenha fotografado na diagonal, onde você está sentado na sala, mesmo que tenha o palestrante junto, ele limpa tudo e deixa só o slide. Eu vou deixar aberto o meu aqui, eu mostro para vocês como ficou. Ó. É uma super boa dica. Muito obrigada, minha gratidão quero expressar pela presença de todos, pela presença de quem está online com a gente, o pessoal querido do ICB, o pessoal da Faceres, o pessoal de Fortaleza, de Curitiba, que eu sei que estão aí. Me alegra muito saber que tem mais gente, esse é um movimento consistente e progressivo de qualidade da educação no Brasil. Muito obrigada mesmo. Donatella, obrigada por compartilhar a experiência. Tá? Valeu, gente.